E aí, pessoal, bora para mais um podcast do esporte. Hoje, claro, vamos comentar o que foi essa primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A estreia finalmente, depois de uma longa espera aí, nosso campeonato nacional começou. E eu queria até aqui, eu vou comentar de alguns times e aproveitar e fazer um gancho aqui, falar um pouco do que foi esses times na Copa do Brasil, também na Libertadores, porque na sexta-feira eu não tive muito tempo, né? Acabei tendo um imprevisto aqui e não consegui comentar em detalhes cada partida, que foi aí, como cada time jogou. Então eu vou meio que fazer um gancho, né, comentar cada um e aproveitar a oportunidade para falar sobre, né, os outros campeonatos. Mas vamos começar pelo São Paulo. Que estreia boa do São Paulo, né? Ganhou do Botafogo em casa. Claro que São Paulo jogava em casa, sempre tem aquele fator casa que pesa a favor, mas eu acho que fica de importante para o São Paulo, para o torcedor são paulino. Acho que o que ficou de legal é a forma como o São Paulo vem jogando muito bem e mostra que de fato não sentiu a eliminação, a derrota, né? Não foi nem eliminação nem derrota, né? Foi é, o, o vice-campeonato paulista, né? Acabou sendo ele perdendo para o Corinthians nas penalidades não, olha eu cometendo gafe aqui, acabou tomando o segundo gol no finalzinho do jogo, né? Golaço do Wagner Love e foi um baque um pouquinho duro, né? Foi um pouquinho triste sim, porque o São Paulo vinha fazendo, pelo menos na fase de mata-mata, vinha fazendo um belíssimo Campeonato Paulista, inclusive eliminando o Palmeiras. Então, não sentiu esse vice-campeonato. Continua muito bem, num ritmo muito bom. A garotada do São Paulo vem jogando muito bem. Eu quero destacar aqui o Antony, né? É impressionante a responsabilidade que esse garoto assumiu. Ele, muita personalidade, vem mostrando muita maturidade mesmo para ser um garoto. Então acho que isso é uma coisa muito boa. Teve a estreia do Tietê, teve a estreia do Alexandre Pato. O Pato, inclusive, chegou a fazer um gol, mas estava impedido, né? Estava realmente impedido. Mas fez um gol mais uma vez, né? O Pato que costuma aí, sempre que estreia em algum time, e ele costuma fazer gols em estreia. Então, tinha muita expectativa, o torcedor São Paulino, óbvio, estava muito na expectativa desse gol. Chegou até a sair, mas estava impedido, né? Mas mostra, o Pato mostrou muita disposição, né? Inclusive, teve um lance que ele puxou, arrancou pelo lado esquerdo, cruzou na área e o Tietchan acabou perdendo um gol que pegar um centroavante, um Fred, por exemplo, não perderia. Então, lógico que o Tietchan é volante, claro, não estou aqui culpando o cara, mas belíssima assistência do Alexandre Pato. Cara, mostrou muita vontade, né? Apesar de ter ficado aí um bom tempo sem jogar, mostrou muita vontade, cara. E no gol que ele fez de cabeça, que estava impedido, é, se posicionou bem, cabeceou bem. Então, assim, mostra que voltou legal e vai ser uma peça importante aí nesse time do São Paulo, né? Acabou sendo substituído pelo Toró. E, cara, esse Toró também impressionante o que corre, cara. O moleque corre demais, velho. Não só corre demais. Ele teve um lance também que ele quase fez um gol. Então, o time do São Paulo como um todo vem funcionando muito bem, né? O segundo gol teve participação do Hernanes até. Ele deixou a bola para o Hudson acabou fazendo o gol. Então, o time do São Paulo como um todo vem funcionando muito bem, né? Sob esse comando técnico do Cuca, já tinha a melhora já vinha acontecendo com o Mancini e o Cuca está dando continuidade nesse bom momento. E mais uma vez, eu vou destacar aqui, porque eu fico impressionado, né? O Anthony, normalmente, às vezes um garoto faz uma boa partida, duas, três até, mas uma partida ou outra acaba sentindo a pressão. E ele não. Ele vem chamando a responsabilidade, até no momento um pouquinho mais difícil do São Paulo, ele teve muita personalidade, muita maturidade. Então, esse é um cara que o São Paulo tem que ter um cuidado especial, né? Porque nos últimos anos aí o São Paulo é, tem vendido os jogadores, promessas até com uma certa facilidade. Vem uma proposta interessante, eles já vendem. E o São Paulo está perdendo a oportunidade de criar novos ídolos para o clube, né? Então, eu espero que o São Paulo tome uma postura diferente. O Antony com certeza já gerou interesse de clube de fora. Ele vai receber uma proposta, se já não recebeu, e eu espero que o São Paulo faça aí um bom papel de
negociar com o jogador, com o staff do jogador, para tentar manter ele pelo menos um pouquinho mais e pelo menos tentar, né, conseguir gerar uma certa idolatria pelo jogador, uma identidade, né, que o jogador se identifique com o clube e vire aí até um ídolo jovem aí, mas pelo menos virar ídolo, porque o São Paulo tem perdido alguns jogadores, né, jogadores que viram promessas e de repente deixam o clube, né, e não tem nem tempo de virar um ídolo do clube. Então, é, fica aí a minha torcida, né, mas o São Paulo já deixou uma boa impressão, já vinha deixando uma boa impressão, né, a grande expectativa que tinha, obviamente, era justamente, né, porque acabou perdendo o título paulista para o Corinthians, isso pode mexer, obviamente, com a cabeça dos jogadores, mas mostra que não, é um outro campeonato, eles viraram a chave e vem muito bem. Mostrou um bom futebol. Pro Botafogo, fica até um aspecto negativo, porque não vinha, já não, o Botafogo, pelo menos a gente pegando o campeonato estadual, o Botafogo já não vinha fazendo, já não fez um bom campeonato carioca, né? E mais uma partida aí que, claro, foi fora de casa, e tal, o Gatito até fez umas boas defesas, mas é um time que ainda não mostrou um bom futebol esse ano, né? Não conseguiu. E já teve troca de técnico, enfim. Então, acho que o Botafogo, assim como outros clubes que eu vou comentar também, vem pagando preço aí pela sua falta de planejamento, eu diria, né? Claro, tem toda aquela coisa de, o treinador já não se dava bem com alguns jogadores, estava muito pressionado, a torcida cobrando, mas, cara, eu acho que o clube, não só o clube, quando eu falo clube, eu não falo só em diretoria. Eu estou incluindo aqui jogadores, comissão técnica, todo mundo tem que ter um comprometimento, né? Porque o futebol ele não é só um esporte, né? Ele é um emprego de todo mundo. Eu acho que todo mundo que trabalha em qualquer coisa, em qualquer área, tem que ter um comprometimento. Tem que ter um certo, por mais que você não se dê bem com o seu chefe, né? Todo mundo tem o seu, dá a sua contribuição para a empresa, né? E dá o seu comprometimento. Quando assina o contrato, vai lá e fala que vai se comprometer a fazer um bom trabalho. Então acho que falta um pouco de profissionalismo, né? Essa é a minha visão, mas enfim, não vou entrar nesse mérito, né? Porque a gente não sabe o que acontece internamente, então eu não vou criticar um ou outro jogador. Eu só acho que assim, precisa ter um certo profissionalismo, porque pegando o São Paulo como exemplo, os últimos anos, trocas de técnico constantes, é, eu incluo nisso também, nessa questão do profissionalismo e tal, quem perde com isso é o clube, infelizmente. Aí a torcida fica frustrada. Então, é preciso ter um planejamento, mas também precisa ter um comprometimento, né? E assim eu espero que o Botafogo consiga encontrar aí, né, esse caminho, porque o elenco não se compara, por exemplo, o elenco do próprio São Paulo não se compara ao elenco do Flamengo, não se compara ao elenco do Cruzeiro, do Palmeiras, mas é um time que a gente já viu outros clubes também que não próprio Vasco da Gama chegou na final do Carioca, né? E o elenco não se equiparava, por exemplo, em falar individualmente os jogadores, não se equiparava. E mesmo assim o Vasco conseguiu, pelo menos a primeira parte do Campeonato Carioca, conseguiu fazer uma grande campanha, então, jogando bem, inclusive. Então tudo é possível. Agora só preciso que o planejamento, é preciso o comprometimento, preciso o profissionalismo de cada um. Então fica aí, infelizmente, essa nota de Botafogo. Espero que consiga se reencontrar, porque senão, cara, vai ser um ano difícil para o Botafogo, né? Já começou difícil por toda a questão do Campeonato Carioca que eu falei, a troca de comando. Então, a minha expectativa do Botafogo, por enquanto, é muito baixa. É um clube que, infelizmente, eu vejo. Claro, tem outros clubes que nesse momento estão piores, mas que se não. Se esses outros clubes conseguirem melhorar, o Botafogo. O campeonato do Botafogo vai ser olhando para baixo, né, tentando fugir da parte de baixo. Mas é mais um ano difícil e chato. Então, acaba ficando repetitivo falar isso. Mas é triste, cara. É triste. Um clube com tanta tradição, com tanta camisa, a gente fica chateado de ver isso acontecendo. E a gente espera, eu pelo menos fico na expectativa, tirando o clubismo de lado, tá? Eu tô falando só de futebol mesmo. E eu fico aqui na expectativa que realmente consiga se reencontrar, até porque o Botafogo no final do ano passado conseguiu
chegar numa crescente muito boa, né? Inclusive o Eric, que estava nesse time, tinha voltado para o Palmeiras, agora voltou ao Botafogo, vinha vivendo uma fase muito boa. Então eu espero que esse time do Botafogo se reencontre, né? E reencontre essa fase muito boa, que o Eric volte a fazer muitos gols, porque é um time que é possível. Assim, não é porque a gente tem menos elenco que não tem como bater de frente. Eu acho que se entregar a camisa é muito pior. Eu acho que tem que lutar, tem que brigar, é possível. Tá todo mundo na Série A. Os maiores, digamos assim, os que investiram mais estão focados em outros campeonatos. Então esse é o momento que a gente tem que pontuar. Esse é o momento que a gente tem que tentar ao máximo de pontuação para não chegar no segundo turno desesperado, brigando para não cair. Então acho que tem que ter isso em mente, tem que ter esse planejamento. Partir agora para Atlético Mineiro e Avaí. O Atlético Mineiro ganhou do Avaí, o Avaí inclusive no final do gol chegou até a empatar, mas o gol foi invalidado justamente. É, mas uma partida que o Ricardo Oliveira fez gol de novo, né? Fase do centroavante, eu venho sempre falando aqui, toda vez que eu falo de Atlético Mineiro, eu venho elogiando ele. Fez mais um gol, né? Os times mineiros, cara, em termos de centroavante, estão muito bem, né? Então, ganhou um jogo difícil, né? O Avaí subindo da segunda divisão, acabou perdendo. Isso é um pouco ruim, é bom para o Atlético Mineiro, claro, que dá um pouquinho de moral, dá um pouquinho de confiança depois da troca de treinador. E para o Avaí sempre fica aquele gosto, né, para esses times que sobem da segunda divisão, já perder a primeira rodada é sempre muito chato, porque pô, a gente acabou de subir, perde a primeira rodada e já tem aquela queda de confiança. Então, é, mais uma vez, assim como eu falei do Botafogo, eu acho que o Avaí não pode se apequenar. Claro que fez um jogo parelho, com um Atlético, um time do Atlético Mineiro que num, vive um momento muito bom, uma situação um pouco delicada, principalmente com a torcida, mas fez um jogo parelho. Então, o Avaí mostra que tem qualidade, mostra que é, a gente pode jogar de igual para igual, né? Então, eu acho que tem que ter isso em mente. Cara, chegamos na Série A, somos um clube de Série A, a gente não é pior que ninguém. Então, fica de olho, fica na torcida, claro, porque a gente quer ver campeonato, a gente quer ver futebol pegando fogo, né? Inclusive, deixa eu comentar dos clubes primeiro, depois eu comento uma coisa engraçada que aconteceu nessa rodada. Todo mundo já deve ter percebido, mas vamos seguir. Chapecoense ganhou do Internacional 2-0, dois gols do Everaldo. E o Inter, claro, não tinha muita expectativa mesmo, porque entrou com um time mais reserva, porque fez o jogo da Libertadores. Então a Chape foi bem, né? Eu acho que o resultado foi justo. Jogou, foi superior ao Internacional, que não conseguiu, claro, colocar seu ritmo de jogo, ser o melhor do futebol. Até porque, mais uma vez, eu repeti, o Internacional veio de um jogo de Libertadores, o foco, obviamente, do Internacional é a Libertadores. Então, eu acho que o time em si não sentiu essa derrota e para Chapecoense dá um ânimo, dá uma moral, né, depois de uma eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil. E aqui eu faço o gancho falando de Copa do Brasil, né? O Corinthians fez um jogo com a Chapecoense em que jogou muito. O Corinthians jogou demais, né? Eu vinha criticando o Corinthians aqui, porque ganhava, mas não vinha apresentando um bom futebol. Né? E não só eu, todo mundo, né? E, de certa forma não é uma crítica, é um jeito do Corinthians jogar, é o estilo do jogo do Corinthians, mas dessa vez na Copa do Brasil o Corinthians jogou muito, né? E eu tinha até comentado aqui no primeiro jogo, né, contra a Chapecoense da Copa do Brasil, a Chape no começo do segundo tempo perdeu um gol, que bateu na trave, assim, passou por cima do Walter e bateu na trave. E eu tinha falado na época, falei, cara, aquele para mim eu tive a sensação que foi o gol da eliminação. E eu, claro, o Corinthians acabou fazendo dois gols. Se eventualmente num 2-0 da Chape no primeiro gol ia para uma disputa aí nas penalidades, mas a sensação que eu tive é que se de repente a Chape faz aquele gol, ela teria mais chances de passar, né? Pelo menos eu tinha a sensação que era o gol da classificação mesmo. Então, claro, não dá pra gente prever e se, mas é que eu tinha falado na época, né? Como esses times com menos tradição, é, falta aquele pouquinho mais de sorte, né? Engraçado. Mas o Corinthians fez por merecer, jogou demais, mais uma vez eu vou falar aqui. Foi um jogo que é, eu vi algumas pessoas falando, foi o melhor jogo do Corinthians no ano.
Para mim não foi, acho que foi um dos melhores, né? O Corinthians fez, acho que um ou dois jogos também esse ano em que jogou semelhantes, jogou muito. Então, mas é meio esporádico, né? Porque vou falar do Corinthians também, agora no Brasileirão já fez mais um jogo irregular. Então, é, fiz o gancho aqui da Copa do Brasil, peço desculpas aqui, mas acabei não conseguindo comentar sobre o jogo. Falar de Flamengo e Cruzeiro, cara, finalmente caiu a invencibilidade do Cruzeiro, né? O Cruzeiro vinha num um ano, cara, fantástico, um ano dos sonhos, vinha ganhando, empatando, que é invencível, né? Seguia invencível na temporada e o Flamengo venceu e venceu bem, né? Até o Cruzeiro até saiu na frente, gol do Pedro Rocha, né? E aí o Flamengo brilhou a estrela do Bruno Henrique mais uma vez, cara. Que momento do Bruno Henrique e que personalidade, né? Assim, porque pela forma que ele saiu do Santos, eu imaginei que isso ia mexer com ele, com a cabeça dele, ia acabar sentindo um pouco tudo que foi falado na época, que o cara fez um negócio errado e tal. Não vou entrar no mérito, mas também achei um pouco feio a atitude, mas enfim. Mas o fato é que ele mudou de time focado no que ele tinha que fazer, focado no que ele tinha que fazer para voltar a crescer, para voltar a apresentar um bom futebol, até porque o ano passado no Santos não conseguiu, né, mostrar o melhor do seu futebol, e agora, cara, vem brilhando, fez dois gols nesse jogo, quase fez mais um, né? Só não fez porque o Fábio defendeu e aí a bola acabou sobrando para o Gabigol. O Gabigol fez esse gol, então fez um partidaço, né? O Bruno Henrique vem jogando muito bem e, cara, vem agregando muito para esse time do Flamengo que dessa vez, cara, mostrou realmente que é um baita de um time, porque pegou um outro adversário muito forte, né? Um adversário extremamente qualificado, vinha invencível nesse ano, né? Claro, mas o Cruzeiro fez o jogo de Libertadores, jogadores cansados, enfim, tem tudo isso, cara. Tudo isso entra em campo, lógico, mas eu tenho certeza que o Cruzeiro entrou para ganhar esse jogo, né? Até para manter a sua invencibilidade, né? Então, o Flamengo eu acho que fez um jogo que eu falei. Algumas pessoas podem falar, não é tanto parâmetro porque o Cruzeiro o foco, obviamente, foi o jogo da Libertadores, assim como outros times. Mas eu acho que falar isso né, fica chato porque tira todo o mérito do Flamengo, porque o Flamengo fez por merecer, né, fez um baita de um jogo. E então o resultado é totalmente justo, eu acho que não tem essa não. Eu acho que o Cruzeiro entrou sim para ganhar, para fazer um partidaço, né, e o destaque que eu dou também ao Rodrigo Caio, cara. Ele entrou numa dividida com o Dedé, ele caiu, ele acho que caiu meio desmaiado na hora, mas já disse que tá tudo bem, já foi nas redes sociais, já falou que tá tudo certo. Então, deu um certo susto aí no final do jogo, mas Flamengo vem forte, cara, vem muito forte. O time é muito bom, né? E o Bruno Henrique, cara, a fase dos atacantes do Flamengo também é boa. O Gabigol vem jogando bem, Bruno Henrique também, né? O Everton Ribeiro, não preciso nem falar, o cara vem voando também. Então, esse time do Flamengo como um todo, pelo menos o time titular, tá? A partir do momento em que ele começar a conciliar Libertadores e Campeonato Brasileiro, a gente vai ver o rodízio acontecer e aí sim a gente vai poder falar, cara, esse time alternativo do Flamengo não é tão bom ou o time titular é muito melhor, enfim. Isso a gente não consegue medir agora, ou se ambos os times jogam de forma parecida. Mas o fato é que esse time titular do Flamengo é um baita de um time e tá jogando muito. É um timaço e, óbvio, difícil. É um dos favoritos, assim como o Cruzeiro, ao Campeonato Brasileiro. O grande, porém, é o foco em outros torneios. Então, fica difícil colocar esses dois times, por enquanto, como franco favoritos, justamente porque vão dar uma atenção especial, principalmente para Libertadores, né, que é a menina dos olhos aí de qualquer time do Brasil. Então, nesse momento, né, muito bom o Flamengo, porque fez 3 pontos, né, começou bem, 3 pontos que vão ser muito importantes, né, quando chegar no segundo turno, porque aí a gente vai ver se de repente é eliminado ou não, é, o quanto que isso beneficiou o Flamengo ou prejudicou o Cruzeiro numa disputa aí do Campeonato Nacional. Mas vamos seguir
falar de Grêmio e Santos, cara, porque o Grêmio acabou sendo surpreendido pelo Santos. O Santos ganhou de 2-1, resultado expressivo para o Santos, né? Vamos ser sinceros aqui, ganhar do Grêmio fora de casa é um baita de um resultado, né? O Grêmio também jogou na Libertadores, aliás fez um belíssimo resultado na Libertadores do Grêmio, que agora é vice-líder do grupo, tem tudo para se classificar e o Renato Gaúcho até tinha falado isso. O Portaluppi falou: nós vamos classificar para a Libertadores, para a próxima fase. E é impressionante. E assim, algumas pessoas acham que é o estilo irreverente, que ele é polêmico, que ele se acha muito, enfim. Eu acho que isso é confiança no seu elenco, né? O técnico que vai fala isso, é um cara que tem total confiança no seu elenco e sabe do que o seu elenco é capaz. E ele vai assim, ele não vai à toa para falar isso. Ele vai porque ele acredita no seu elenco, ele fala mesmo, fala, ó, vai passar, porque eu sei que esse time é capaz e eles vão conseguir. Então é impressionante, foram lá, deram a resposta, ganharam o jogo e estão com uma classificação muito bem encaminhada na Libertadores. Mas esse jogo contra o Santos foi um jogo atípico, né? O Grêmio tentou, tentou, não deu, né? O André teve uma bicicleta na trave, o Vanderlei fez defesas impressionantes e o Grêmio só conseguiu fazer um gol, né, do Everton no finalzinho, quando já não dava mais tempo para nada. Né? O Santos fez o primeiro gol num erro da defesa, o segundo também, né, mais um erro da defesa. E aí o Grêmio tentou, segundo tempo, o Grêmio engoliu o time do Santos, tentou de tudo, mas não deu. Eu falei, bola para fora, bola na trave, defesa do Vanderlei, que também é um baita de um goleiro, vamos destacar aqui. Não é de hoje que, não só eu, como todo mundo vem falando que o Vanderlei é um baita de um goleiro, e mais uma vez comprovou aí esse rota, esse título aí de um dos melhores goleiros do Brasil. Fez um baita de um partidaço e o Santos conseguiu sair com um placar favorável de Porto Alegre. É, falar de Ceará e CSA, que o Ceará ganhou de 4-0 do CSA, cara. É impressionante, sim. Se você pegar para ver os melhores momentos desse jogo, alguns jogos do. Talvez os dois últimos gols do Ceará. Assim, cara, a defesa do CSA, o time do CSA já estava totalmente desmontado. Eles estão totalmente já sem motivação, é impressionante. A falhas, os buracos na defesa, que eu falei, principalmente se pegar os dois últimos gols, né? Como esse time do CSA teve um apagão, assim, é impressionante. Mais uma vez vou falar aqui, é um time que subiu da Série B, só que o que eles têm que colocar na cabeça deles é que agora nós não somos time de Série B, nós subimos para a Série A, nós somos um time de Série A, cara. Se não mudar esse mindset, esse jeito de pensar, vai ser um time que está fadado ao rebaixamento. Então tem que mudar esse jeito de pensar, tem que mudar a cabeça, né? Porque, claro, são adversários muito mais fortes do que a gente enfrentou na Série B. A qualidade do futebol é muito maior, mas a gente pode. A gente chegou aqui porque a gente está entre os melhores. Então, vamos mudar o jeito de pensar, vamos mudar a forma de jogar, vamos se dedicar mais, vamos se entregar mais. Talvez em termos técnicos a gente não se equipare, mas se a gente fechar o grupo, entrosamento e tal, isso todo o dinheiro do mundo não compra. Então, o CSA tem que mudar isso, tem que mudar o jeito de pensar essa derrota, tem que riscar do mapa, né? Tem que esquecer, né? E focar na outra partida, porque pensar que foi um resultado atípico e nervosismo de estreia, enfim, e aí sim para a próxima rodada resetar e tentar começar do zero, né? Para o Ceará acho que fica um saldo muito positivo. Ceará que demitiu o Lisca, então eu fiquei um pouco preocupado. Claro que pegou um adversário que não deu muita, não endureceu muito o jogo, né? Porque é o que eu falei, talvez tenha sentido nervosismo, CSA, enfim, teve até o goleiro expulso, né? Facilitou ainda mais, né? Eu tô falando aqui que a defesa que o time do Ceará morreu, principalmente nos dois últimos gols, mas é porque o goleiro também foi expulso, né? Foi um lance totalmente bizarro, né? Assim, mais uma vez eu vou falar aqui, cara. Eu acho que sentiu muito o nervosismo da estreia, de jogar na Série A, e foi um lance totalmente desnecessário do goleiro, foi expulso de forma totalmente desnecessária,
E aí facilitou ainda mais para o time do Ceará que já estava jogando mais que o próprio CSA. Então, é, isso mexe com o time, claro, pô, tem um a menos, agora tem que, já estamos perdendo, enfim, pode ter contribuído também. Mas para o CSA acho que fica muito bom, porque trocou o comando técnico, eu fiquei um pouco preocupado, né, porque o Lisca era um técnico que tinha muita identidade com esse time do Ceará, era um cara muito querido, e de repente você manda um técnico como ele, que era um bom técnico também, é, eu fiquei preocupado, tinha lá minhas dúvidas, mas começou bem, eu acho que dá muita moral para esse time, e acho que, eu falei, esse jogo para mim não foi muito parâmetro, até porque o CSA teve um jogador expulso, facilitou um pouco o jogo, tá? Eu acho que mais o próximo a partida é que a gente vai conseguir medir mesmo quão bem ou quão ruim tá esse time do Ceará, porque vai fazer um jogo contra o Cruzeiro fora de casa, então aí sim a gente vai conseguir medir melhor. Claro, o time do Cruzeiro tecnicamente é muito superior ao Ceará, mas aí a gente vai conseguir medir a situação atual do Ceará, como que tá tecnicamente os jogadores, mentalmente também, porque é um jogo difícil fora de casa. Se de repente empata, a gente fala, cara, esse time, os caras estão focados, os caras estão muito concentrados, mesmo que seja tecnicamente inferior a outros adversários, mas eles estão muito concentrados naquilo que eles têm que fazer. Mas para esse jogo não deu para tirar muito parâmetro. É, falar agora de Bahia e Corinthians, o Bahia ganhou de 3-2, foi um jogo, foi uma virada. Né? O Corinthians saiu na frente com um golaço do Pedrinho, impressionante como o Pedrinho bate bem de fora da área, né? Fez um gol, não demorou muito, o Bahia conseguiu empatar e aí voltou para o segundo tempo voando o Bahia. O time do Bahia voltou muito bem, né, conseguiu ampliar o placar, fez 3-1. O Fábio Carille até tentou mexer, né, e quando ele começou a fazer substituições, ele colocou o Wagner Love, colocou o Matheus Vital. Eu falei, pô, o Messi da estratégia entrando em ação. Né? Mas aí o Roger Machado também fez a parte dele, ele viu as substituições, fez as dele também, e, e o Bahia prevaleceu no jogo. O Corinthians conseguiu fazer um gol no finalzinho, um golaço do Clayton, do Clayson, né? Mas não deu, aí não tinha mais tempo para nada, né? Acabou terminando 3-2. E eu queria dar um destaque aqui pro terceiro gol do Bahia, né, do Rogério. Desculpa aí, a gente tá fazendo um barulho aqui. Terceiro gol do Rogério, cara, que golaço de cobertura, né? O Ralf errou, né, o corte da bola, a bola acabou sobrando para ele, ele chutou de muito longe de cobertura no Cássio, um baita de um golaço, cara. Que golaço, justificando aí esse resultado de 3-2. O Corinthians claramente, né? Todo mundo vem falando isso e talvez para quem torce ou quem não é corintiano, quem torce contra o Corinthians, digamos assim, pode ter falado, nada a ver esse negócio de sequência de jogos, mas isso impacta, né? Porque o Fábio Carille coloca aí os seus principais jogadores em campo, né? Cleison vem jogando todo o jogo, o Wagner Love entra no segundo tempo, mas também joga, Ralf também, é, o Fagner também, o Cássio também. Então, assim, isso mexe com os jogadores sim, né? Até porque vai fazer um jogo na Bahia, a viagem é muito longa, então isso desgasta o jogador também, é menos tempo de recuperação. E Corinthians que fez, já falei aqui, fez o jogo contra a Chapecoense, jogo que jogou muito bem, dessa vez já teve uma queda. Claro que impacta, mas aí entra o trabalho do Fábio Carilli, né? Ele é o técnico que tem que estar vendo isso. Se o time está cansado, se o time está cansado fisicamente, mentalmente, esse é o trabalho do técnico, da comissão técnica, de enxergar isso e procurar as melhores alternativas. Se eles não são capazes de fazer isso, então aí é um erro de gestão, né? Erro na estratégia, no planejamento do jogo. Mas enfim, eu não vou entrar nesse mérito, né, para não desvalorizar a vitória do Bahia, que fez um baita de um jogo e um baita de um golaço também, né? Quem puder, assistam, porque foi um belíssimo gol, talvez o gol mais bonito aí dessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro e talvez vai ser um dos mais bonitos do campeonato inteiro. É um baita de um golaço mesmo. Se puder, assistam aí, fica aí o convite. E resultado bom para o Bahia, para o Corinthians eu acho que nada de desespero, né? Foi um jogo, eu não digo atípico, tá?
atípico porque tomou 3 gols, né? O Corinthians, apesar de ser uma defesa vazada, é difícil tomar 3 gols, mas foi um jogo atípico, né? Vem numa sequência, acabei de falar aqui, o trabalho da comissão técnica é fazer rotacionar esse elenco, e aí houveram, assim, na minha opinião, alguns erros, né? Alguns jogadores muito, se não cansados fisicamente, que eu já falei até aqui do Palmeiras, do Dudu, que joga todo jogo, e tem jogo que você vê que fisicamente ele está muito bem, mas tecnicamente ele está muito mal, erra passes bobos que ele não costuma errar, isso é cansaço mental. E isso a gente viu no Corinthians, muitos erros de passe. Eu falei, talvez fisicamente, né, departamento de fisiologia, todo mundo vê os jogadores e fala, pô, fisicamente os caras estão zerados, eles estão 100%, mas mentalmente os caras estão exaustos. Então, esse é o trabalho que a comissão técnica tem que fazer, de saber olhar isso e de mexer com qualidade. Então, eu acho que não tem nada perdido. O Corinthians é um dos times mais fortes, na minha opinião, né? Pelo menos pelo que eu vi do jogo que fez contra a Chapecoense, é um time que pode jogar muito, pode render demais. Então fica a expectativa aí também para um bom ano do Corinthians. Pensar em título, eu acho difícil ainda, até pela forma do Corinthians, pegando aí o histórico recente, a forma como o Corinthians vem jogando, é um time que não propõe tanto jogo, né? Um time que é um pouco mais conservador, joga no contra-ataque, então vai acabar empatando muitos jogos se continuar jogando desse jeito. E eu acho que é mais para G4, por enquanto, tá? Por enquanto. Se o Corinthians conseguir jogar pelo menos a maioria dos jogos como jogou contra a Chapecoense na Copa do Brasil, tem tudo para ser um dos fortes candidatos ao título, sim, mas por enquanto ainda não, ainda é muito cedo. Falar de Atlético Paranaense e Vasco, eu queria fazer um gancho aqui também do Vasco, falar da Copa do Brasil, que o Vasco fez um baita de um jogo contra o Santos. Eu achei que o Santos ia classificar muito fácil para cima do Vasco e o Vasco fez um jogaço. Jogou muito e no finalzinho do jogo até, do jogo contra o Santos, o Maxi Lopes perdeu um gol que era o gol que levaria a disputa para a definição nos pênaltis. Então, assim, teve tudo o Vasco para conseguir se classificar aí na Copa do Brasil. Não conseguiu, eu achei que. E foi até uma surpresa para mim, né? Porque mandou embora o treinador e, e eu fiquei naquela expectativa, pô, agora no do Vasco, pelo menos na Copa do Brasil já era, eles assumiram que vão ser eliminados. Início do Campeonato Brasileiro também eu não espero muita coisa. Fato é que na Copa do Brasil jogou muito e agora no Campeonato Brasileiro a gente conseguiu ver o resultado, né, da falta de planejamento, né, dessa mudança de comando, enfim, tudo isso infelizmente é resultado. Tudo bem, teve um jogo de Copa do Brasil, jogadores cansados fisicamente, mentalmente, mas tudo isso, né, até pelo placar que foi 4-1, e alguns, dois ou um ou dois gols do Atlético Paranaense foram gols bizonhos, assim, erros de defesa bizonhos. Então, mais uma vez, eu eu vi algumas notícias falando que o Alberto Valentim já tinha problema de relacionamento com alguns jogadores. Se tinha que fazer alguma coisa, o Vasco tinha que fazer antes do início do Campeonato Brasileiro. Ok, eles fizeram, mas agora é um time que está se reconstruindo. É um time que vai ter que se reencontrar, vai ter que reencontrar sua identidade e isso leva tempo. E um dos reflexos disso a gente acabou vendo nesse jogo. O Atlético Paranaense também é, jogou muito, né? Claro, contou com algumas ajudas aí do Vasco, mas é um time que vem muito bem nessa temporada, campeão estadual com os reservas. Então, cara, é um dos times mais fortes, né, do Brasil hoje. Time que, em termos de planejamento, né, de planejar o ano do seu futebol, é um dos times que eu acho que em termos de novo, em termos de planejamento, estou sendo repetitivo aqui, mas é um dos times mais que tem um dos planejamentos mais invejáveis do Brasil, né? Talvez eu acho que o Cruzeiro seja o melhor, porque está com o Mano Menezes há muito tempo, depois o Grêmio, que está com o Portaluppi, eu acho que depois é o Atlético, né? Que ele define muito bem o que vai ser seu ano, não joga o estadual com o time principal, então isso pode ser um aspecto negativo, porque os jogadores não têm ritmo de jogo, mas eles têm uma pré-temporada privilegiada, melhor do que qualquer outro time. Então, mostra que o planejamento dá certo, que o planejamento compensa.
Então, se fica de exemplo, eu acho que principalmente o Vasco, que ano após ano sempre tem temporadas difíceis, brigando contra o rebaixamento. Eu acho que esse é um bom exemplo a ser seguido, porque resultado muito ruim e pelo menos a princípio, claro, teve o jogo da Copa do Brasil, foi um jogo que o time jogou muito, mostrou que pode render, mostrou que pode jogar. Eu espero que esse time continue jogando daquele jeito, que seja um jogo sim, um jogo não, mas se conseguir jogar daquela forma, mais uma vez, um jogo sim ou um jogo não, pelo menos o Vasco acho que está relativamente bem esse ano. Não briga para cair, mas não briga contra o rebaixamento. Mas a minha grande preocupação é que não dá para saber. Houve uma troca de comando recente, a gente não sabe o que vai ser esse time, precisa reencontrar sua identidade, então esperar para ver, cara. É a única coisa que a gente pode fazer, a gente fica na expectativa, mais uma vez, assim como eu já falei de outros clubes que mandaram recentemente os treinadores embora, o mesmo vale para o Vasco, né? Falar de Palmeiras e Fortaleza, o campeão brasileiro da Série A contra o campeão brasileiro da Série B, e o Palmeiras ganhou de 4-0, passou o carreto por cima do Fortaleza, jogou muito bem. O Everton, o goleiro do Palmeiras, eu acho que teve uma defesa muito difícil só. Aí sim, não dá para falar que ele só assistiu o jogo, não dá para falar que Fortaleza não fez nada. Teve uma grande chance, mas o Everton foi muito bem. Mas de resto, cara, só deu o Palmeiras. É, mostra que aquele jogo da Libertadores contra o Melgar não foi um jogo atípico, né? Que o Palmeiras ganhou é, goleou também lá e não me recordo agora para cá, acho que foi 4-0 também, tá, gente? Desculpa aqui, posso estar cometendo uma gafe, mas se eu não me engano foi 4-0 também. 4-5, deixa eu confirmar aqui agora, para não ficar falando besteira e depois vocês me xingarem, né? Mas uma goleada do Palmeiras, foi 4-0 também. Eu tô confundido porque o Palmeiras teve muita chance nesse jogo. Poderia ter 5, poderia ter sido 5, 6-0 esse jogo, pelas oportunidades que o Palmeiras criou. E nesse jogo contra o Fortaleza também. Terminou 4-0, mas poderia ter sido 5, 6 com tranquilidade, porque o Palmeiras é, eu acho que mudou o seu jeito de pensar o jogo, né? Porque o Palmeiras sempre tinha aquele jogo conservador, faz um gol e aí segura o resultado. O Felipão vai lá, taca volante para segurar o placar e mudou o jeito de jogar, né? O Palmeiras é um time que faz um gol e continua buscando outro gol. E eu acho que isso que é bacana, porque é um time que pode fazer isso, é um time que tem qualidade para isso. E a gente viu isso nesse jogo. O Zé Rafael, o Ricardo Goulart se machucou no começo do jogo, num lance de ataque também, e aí entrou o Zé Rafael e o cara vai, faz 2 gols, poderia ter feito o terceiro gol, Marcos Rocha fez, Bruno Henrique fez já no finalzinho, então, cara, é um time que pode render muito, né, se o Felipão quiser que esse time jogue para frente. É claro que sempre tem que tomar um cuidado defensivo, mas se o Palmeiras focar, né, tirar da cabeça esse jeito de jogar conservador, de vou fazer um gol, agora vamos segurar um pouco a onda. Se mudar esse jeito de jogar, acho que o ano do Palmeiras vai ser mais fácil, né? Algumas partidas difíceis vão se tornar mais fáceis, porque vai fazer um gol, de, busca um segundo gol, e aí com 2-0 de vantagem, fica um pouco mais sossegado. Eu acho que o time se solta mais para buscar um terceiro gol, um quarto gol e aí sim garantir a partida. Então é isso que eu quero ver do Palmeiras, né? Eu acho que não só eu, todo mundo quer ver do Palmeiras, que é um baita de um elenco, obviamente, mas sempre vinha fazendo esse jogo conservador. Faz um gol, recua, dá espaço para o adversário e acaba tomando um. Então, claro que tomou pouquíssimos gols nesse ano o Palmeiras, defensivamente é um dos melhores times, mas acaba pecando nisso. Toma sufocos desnecessários, claro, algumas partidas com uma certa dificuldade de fazer gol, né? Cria, cria, cria e não conseguia fazer gol, que a gente vinha vendo já nos últimos jogos do Campeonato Paulista, mas agora parece que o time reencontrou o caminho do gol. Vi alguns comentários falando, mas o Melgar é um time muito fraco. O Fortaleza, tecnicamente, não ofereceu não ofereceu muita resistência para o Palmeiras, mas é,
Se fosse o Palmeiras, eu diria que se fosse o Palmeiras de 2 meses atrás, de um mês atrás, ia ser, esse placar ia ser de 1 ou 2 a 0 no máximo. Porque o Palmeiras ia fazer um gol, ia segurar, o Fortaleza ia crescer, a defesa ia segurar a bronca, e aí no finalzinho do jogo o Palmeiras, num lance de contra-ataque, ia fazer mais um. Mas não, o time que mudou foi 4 a 0 e eu falei, cara, poderia ter sido 5 ou 6, cara, pelas oportunidades que foram criadas. Então, acho que deixou uma boa imagem sim, acho que o Palmeiras mudou o jeito de pensar, né? Eu acho que o Palmeiras, não sei se foi isso que aconteceu, tá? Mas eu acho que o elenco se fechou, cara. Vamos esquecer a arbitragem, vamos parar de reclamar de VAR, vamos parar de reclamar de torcedor, se bem que o Felipão teve uma confusão, né, no jogo da Libertadores com a torcida do Palmeiras, até falou na coletiva que se quiser que vá embora ele vai, não precisa pagar nada, ele sai mesmo, e acho que precisa manter isso sob controle também. Eu acho que não só o Felipão, todo mundo tem que esquecer, cara. Esquece rede social, esquece arbitragem, foca no seu futebol. Porque quando o Palmeiras foca no futebol, a gente vê o resultado aí. 2 partidas, 8 gols. Então, cara, se focar no futebol, as coisas boas acontecem. Esquece o mimimi, é, as críticas dos outros, porque isso sempre vai existir. Isso faz parte do futebol, né? O Palmeiras, pelo menos nos últimos meses, ficou muito mais preocupado em reclamar do que em jogar. E dessa vez não, agora mudou o jeito de pensar, não. Vamos nos preocupar em jogar, esquece o que os outros estão falando, vamos fazer a nossa parte. E aí eles fizeram um baita de um partidaço. Terminar falando de Fluminense e Goiás, jogo polêmico, hein? E cheio de um jogo estranho, diferente, né? O Fluminense teve um gol anulado, mal anulado inclusive, né? Teve revisão do árbitro de vídeo, inclusive, e foi dado impedimento, cara, assim. Enfim, cara, não vou entrar no mérito, né, porque erros vão acontecer, o Fluminense ficou irado, lógico, com justiça, mas teve um pênalti a favor do Fluminense, e aí quando foi acontecer a cobrança, caiu a luz do estádio do Maracanã, né, então, as coisas que acontecem, né? O universo conspirando aí, e aí é, ficou um tempo, né? Aí caiu mais, algumas outras luzes apagaram, demorou acho que 20 minutos para voltar a energia. Quando voltou, o Fluminense foi cobrar, não me recordo agora quem foi, mas acabou perdendo, né? O goleiro Tadeu do Goiás defendeu, foi muito bem na cobrança, e aí o gol do Goiás foi num lance também muito polêmico, porque foi uma falta que para mim não aconteceu. E na cobrança de falta o Rafael Vaz acabou fazendo, cobrou por baixo da barreira, todo o mérito dele também, tá? Eles não teve culpa de nada, a arbitragem marcou, foi lá, cobrou muito bem e fez o gol. Então é um jogo recheado de polêmicas, jogos que vão acontecer ainda, esse tipo de jogo em que o VAR entra em cena e acaba é, tomando algumas decisões de forma errônea, mas esse jogo, pessoalmente, eu acho que houveram 2 erros e, e esse é o tipo de coisa que não pode acontecer, cara. Um erro, tudo bem, tá todo mundo se adaptando e os caras têm acesso a várias câmeras. Então, mas 2 erros, assim, o primeiro gol, o gol do Fluminense que foi anulado, eu acho que, claro, era difícil, os ângulos de câmera são muito difíceis, eram passíveis de erro, né, da arbitragem. Agora, o lance de falta que originou o gol do Goiás, para mim, foi totalmente. É, você vê pegar uma câmera, você já vê que não foi falta, né, foi uma disputa de bola. Mas, enfim, é, a gente ainda vai estar sujeito a isso, tá? Os treinamentos vão acontecer, as melhorias vão acontecer. Talvez a CBF analise que precisa de uma ou duas outras câmeras em alguns ângulos diferentes para melhorar, né, a avaliação do árbitro, mas só com o tempo que isso vai acontecer. E a gente vai ter que esperar para ver. Mas esse foi um lance que o Fluminense reclamou muito e, mais uma vez, com justiça e acabou perdendo o jogo, eu acho que até de forma um pouco injusta. Mas, enfim, são coisas que acontecem. E o que eu falei de e o Goiás, inclusive, foi o único time que subiu da segunda divisão que ganhou nessa rodada, né? Todos os outros acabaram perdendo. E o que eu falei de curioso dessa rodada, eu nem sei quanto tempo faz, tá? Mas são 2 grupos, né? O grupo da a metade de cima da galera que ganhou
e a metade de baixo da galera que perdeu. Então, só tem time que fez 3 pontos e time que não pontuou porque perdeu, né? E o Palmeiras, o Ceará é o líder, né, nesse momento, pelo saldo de gols e pela quantidade de cartões amarelos, né? Pode ter gente se perguntando por que o Palmeiras não é o líder, pela quantidade, pelos cartões amarelos, que é o critério de desempate. Então, a liderança atual, claro que isso é, é até é até um pouco zoado falar isso agora, porque só tem uma rodada, mas o primeiro é o Ceará, o segundo é o Palmeiras, o terceiro é o Atlético Paranaense e o quarto é o Flamengo, né? Talvez tirando o Ceará, que eu acho que ainda é muito cedo para falar do Ceará, o Palmeiras, Atlético Paranaense, Flamengo, São Paulo, são times que eu vejo sim que vão brigar aí pela parte de cima por G4 e se não por título nacional. Então, mas todo respeito ao Ceará, tá? Mas eu acho que ainda é muito cedo para avaliar se o Ceará realmente vai brigar por G4 e até título. Acho que título ainda está um pouco distante. Acho que tem muito a mostrar ainda, né? Até por tudo que aconteceu recentemente, perda de título estadual, troca de treinador, enfim. Acho que tem muita coisa para acontecer e muita coisa para mostrar ainda esse time do Ceará. Eu acho que é isso aí, gente. Tentei fazer um compiladão geral aí, um resumão de tudo que aconteceu. É, Comemorar muito, porque voltou o Campeonato Brasileiro e quando a segunda rodada vier, a gente volta aí para comentar o que foi. É muito difícil, né? Nesse momento é muito difícil ficar falando, cravando tendência, ficar falando, esse é o líder, esse é o vice-líder, porque ainda está muito cedo, só uma rodada, depois serão duas só. Então acho que depois de pelo menos umas 4, 5 rodadas, aí sim a gente pode falar assim, esses times aqui realmente eu vejo como times que vão disputar a parte de cima e esses daqui realmente aqueles que vão brigar para não cair. Mas ainda é muito cedo, mas o campeonato já começou, agora sim. Vamos ficar na expectativa, vamos acompanhar e vamos torcer, né, para que esse seja, se não um dos mais ou mais disputado dos campeonatos brasileiros que a gente já viu e a gente já teve um bom sinal, né? Que é isso que eu falei. É, duas metades, né? Os times de 3 pontos e os times com zero pontos. Então, acho que isso é um bom sinal de que esse ano vai ser um dos mais disputados campeonatos brasileiros. Então é isso aí, gente. Valeu, um forte abraço e até a próxima.